O comando-geral das polícias militares do Brasil, o 01 da polícia, ele não tá lá porque a tropa elegeu ele. Não foi a polícia militar que escolheu fulano ser meu comandante-geral. Vamos escolher fulano como comandante da tropa. Não foi. Quem escolhe o comandante-geral é quem, Glauber? O governador ou o secretário. Pronto, então secretário de segurança. Eu sou o governador e você é um coronel de polícia e eu vou colocar você como comandante-geral. O salário de um coronel é 27 mil, o salário de um comandante-geral é quase 70. Eu já tô tornando você refém só pelo valor que eu tô pagando. Concorda comigo? Porque se eu disser que eu não quero a polícia na Zona Sul ou no bairro Nobre, assim dizendo, porque eu falo Zona Sul porque eu tô aqui no Rio. Mas se eu disser a você, eu como governador, eu não quero a polícia no bairro Nobre, você vai tirar a polícia de lá, mano. Ou vai dizer assim, ó, faz uma blitz aí, umas fotos pra dizer que tá trabalhando, vamos fazer o mechan. Vamos fingir que trabalha, vamos fingir que estamos oferecendo segurança, tapear o povo. A gente vai levando na maciota. Fala, Caveira. Antes de começar o vídeo, não dá mole. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, isso ajuda demais a trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. E lembrando, todos os casts do podcast original estão aí na descrição. Valeu? Bora pro vídeo. Aí agora saiu o filho do Marcola aí, que queria pedir a soltura dele, o cara tá preso não sei quanto tempo. O VP, do Massinho. O Massinho VP, é o Massinho VP. Ele é um laranja, mano. Ele sempre foi um laranja. Tem muita gente maior por trás disso. E pra ele ser preso e ter ficado esse tempo todo na cadeia, ganhou muita coisa pra ele ficar calado. E ele sabe que ele é um laranja. Ele sabe do que... Ele tá até no presídio onde você trabalha, né? Ué, então todos esses líderes aí, eles não são laranja? Não, mano. Tô dando um exemplo. Tu falou isso aí. O chefe do tráfico não tá numa favela, não, mano. O chefe do tráfico tá dentro da política. É helicóptero aí. Não vou dizer o nome, não. 500 quilos de cocaína. Esqueceu? Não foi na mão de Marcinho VP, não. Foi na mão de um deputado na época. Um helicóptero com meia tonelada de cocaína. Entendeu, irmão? Aí no primeiro podcast que eu vim aqui, eu falei que eu presenciei assim. Presenciei não. Mas a informação chegou de um traficante negociando com um vereador lá de Salvador, inclusive ele que mandou a comunidade, o tráfico olhar se quem da comunidade seguia eu, Thiago e J. França, esse vereador. E ele trocando informação lá com um traficante de nome Avni. Traficante eu vou dizer o nome, eu não tenho como fazer muita coisa não. Traficante de nome Avni, traficante do Nordeste de Amaralina. Negociando, dá 75 mil reais pra uma compra de um fuzil, em troca de voto, a informação que tinha chegado, a conversa. Às vezes a gente não sabe nem se é informação, se é contra-informação. É muita sujeira. Mano. E aí muita gente, quando eu contei isso, falou pra mim assim, e por que você não deu voz de prisão? Porque na minha porta não tem viatura 24 horas. Não tem viatura na frente da escola de meus filhos. O filho do soldado não tem escolta policial. E quem mais deveria ter escolta policial é o soldado que tá trocando tiro, né? Viatura não vai me pegar na minha porta. Então peraí, pô. Já tô tendo coragem pra caramba de falar. Vocês ainda estão querendo que eu prenda? Então aí vocês estão esperando o próximo dia no anúncio de onde vai ser o cemitério, onde eu vou ser enterrado. A gente sabe onde é que dá pra gente ir, mano. A verdade é que eles fazem assim e apagam o correio do sistema, some. Só que hoje, se fizesse isso, talvez ele transformasse em um Marte, é ano político, não é muita vantagem, é só por isso que eu tô vivo. Olha o que fizeram com Marielle aí. Disseram que foi Bolsonaro. Transformou ela numa Marte. Mas era vereadora, que eu não me engano, saiu informação que eu não vou entrar nesse mérito, não. Não vou entrar. Não vou entrar porque não vale a pena. Mas enfim, O que você ia falar dele? Dela, porque a gente... Ou do voto, porque eu pensei que fosse falar isso. Não, eu tô falando assim, pouco voto. eu tô vivo ainda porque não é interessante. Se eu, eles têm poder pra fazer assim. Eles só não têm mais poder que Deus. E a palavra de Deus fala pra gente ter coragem. Não ter medo é uma coisa que tem na Bíblia 365 vezes. Parece que pra cada dia do ano Deus fala a você, não tenha medo. Né? A PM é a polícia mais especializada em tudo, é a que tem um efetivo maior no Brasil. Se a polícia militar não tá lá trabalhando, combatendo os vagabundos que estão dentro do Senado, dentro do plenário lá, não é porque ela não é capacitada, não. É porque ela é reativa. A energia empregada numa atividade policial militar é diferente daquela atividade investigativa, que vamos levantar aqui, olha, o quebra o sigilo bancário. A atividade da gente é outra. É a polícia ostensiva, é combate. Mas a gente tem o nosso serviço de inteligência, a gente teria capacidade. Agora imagine você se a polícia militar não tivesse interferência política, eu pudesse chegar ali em Brasília, porque entenda, tá na legislação, e se eu tiver errado você me corrija. Todo o cidadão, seja ele policial ou não, ele pode dar ordem de prisão. O que acontece é que o cidadão comum, que não é policial, ele pode dar ordem de prisão se ele viu um ilícito. Mas você não vai chegar sem arma, pra um ladrão apontando a arma pra você, você tá preso. Você não vai fazer isso. O cidadão pode, eu tenho o dever. Qualquer um que eu ver aqui cometendo um ilícito, eu tenho o dever de dar voz de prisão como policial. O cidadão pode, nós temos o dever. A obrigatoriedade. Sacou? Então imagina se eu não houvesse interferência política. Todo mundo ia andar na linha, irmão. Imagine um soldado de polícia entrar com a guarnição dentro do Senado, falar, fulano, você tá preso. Você é corrupto, levanta. Você tá preso. Vai lá na delegacia, eu tenho imunidade, tô solto. Já tem essa imunidade e nós, policiais militares, não podemos ir pra cima de fulano.
eu vou dar uma voz de prisão a um senador, irmão? Ou eu vou morrer, ou eu vou ser excluído da face da terra. Você tá entendendo? Mesmo sabendo que ele é pior do que o bandido que tá na favela. Porque ele não tem desculpa. Tu tá dizendo que tudo isso é assim pra funcionar. Exatamente. Inclusive, essa questão do fogo privilegiado, né? Pronto, você tá indo na Maré agora, mano. Você tá com sua guarnição deslocando pra Maré agora aqui. E aí tem uma escuta dentro da sua viatura. Uma escuta telefônica. E aí você tá conversando aqui, uma conversa normal de colega de trabalho. Só uma opinião minha. Irmão, se eu pegar o vagabundo por mim, eu passo a viatura por cima dele. Só eu tô expressando uma opinião minha, eu não vou fazer isso. Mas aquela escuta ali já tem fugir o decoro, incitação à violência. Não, eu não tô dizendo que eu vou fazer, eu tô tendo uma conversa franca com um amigo meu aqui. Como eu tô tendo com você. Pra mim, lugar de vagabundo é na pedra, é morto. Então entenda só, você tem uma escuta telefônica, você tá deslocando pra Maré com sua guarnição, Glauber, e aí o telefone toca assim, ó, do nada. Retorna pra base, e aí eu vou pedir que vocês fiquem dentro do quartel hoje, não saiam não. E aí? Você vai olhar pro seu comandante e vai falar, negativo, comandante. Eu tô com uma situação aqui, eu vou averiguar, comandante. O senhor queira ou o senhor não queira, você vai fazer isso? O que vai acontecer é que você vai ficar chateado, fala, pô, irmão, a informação vazou, velho. Determinou aqui pra gente voltar pro quartel, mano. Você tava ali pra pegar um bicho. A informação tudo redondinha. E aí você tá indo, o telefone toca, volta pro quartel. Eu quero que você chame 20, 30, 50 policiais militares atuantes no Rio, na Bahia, em qualquer estado onde o tráfico é assim, se não já passaram por isso. Ainda lhe digo mais de você pegar o preso, pegar o cara aqui, telefone tocar e falar assim, irmão, solta aí porque a gente tá levantando, não sei o que, deixa fulano aí. Essa possibilidade não aconteceu comigo não, porque já sabe como eu sou, então não iam fazer isso se fosse eu, polícia, né? Mas é uma realidade que existe, mano. Às vezes você nem informou no rádio que você prendeu o cara. Quando você chega na delegacia, já tem advogado, tá até a mídia lá já. Há muita interferência, muita conivência e o crime organizado se alastrou, o que eu tenho pra dizer pra vocês, em todos os âmbitos do setor público. Se a gente quisesse resolver o problema do país mesmo em relação ao crime, primeiro a gente tinha que conscientizar o povo e depois prender os de colarinho. Porque se a gente prendesse os políticos corruptos, a gente resolvia 70% ou mais dos problemas do país. O governo não quer que você continue assim. E aí ele quer manter o controle da polícia também, porque a mesma polícia que pega o traficante vai pegar, abordar o carro do filho do juiz, do filho do deputado com a droga na mão, e a gente não separa o tratamento. Algumas pessoas falavam pra mim assim, a polícia que trabalha na Zona Sul não é a mesma que trabalha. O que eles fazem na favela, eles não fazem na Zona Sul. O que eles fazem lá em Salvador, a gente fala assim, o que eles fazem na orla, não faz aqui dentro da favela, né? É o que eles falam. Mas não, pô, é porque naturalmente os comandantes mesmo, ó, fulano não dá pra trabalhar aqui. Porque eu, soldado Corrêa, Chofe, Holandão, minha guarnição, meu baba, se a gente trabalha no Nordeste, o tratamento que a gente deu no Nordeste, a gente vai tratar o mesmo se a gente pegar no errado em qualquer lugar. Então não é a gente que trabalha diferente, é porque a gente trabalha no Nordeste, porque a gente tá lá. Mas se colocar a gente pra trabalhar no Farol da Barra, no Cartão Postal de Salvador, e a gente pegar o filho do juiz, o filho do deputado na ilicitude, a gente vai dar o mesmo tratamento a ele que dá o traficante. O polícia é que institucionalizou isso na cabeça dele, internalizou isso na cabeça dele. E a comunidade também, porque lá na Barra é sim senhor, bom dia, tudo bom, cidadão, e aqui na favela nada, lá, bota a mão na cabeça, sua... Não, mano, não é. Eu nunca xinguei ninguém assim. E se eu me estressei foi porque a coisa evoluiu por conta do indivíduo ali, não foi por minha conta. Então, assim, não é a questão de que, porque trabalha num lugar... Não, irmão, qualquer lugar onde eu trabalhar, o tratamento que eu vou dar é o mesmo. E eles querem controlar a polícia porque o juiz não quer que o filho dele seja abordado igual um traficante é abordado. Mas ele tem que entender que o filho dele comete ilícito da mesma forma como o filho de um deputado, um filho de um burguês. O filho dele que estiver na ilicitude, né? E porque a polícia militar, que é a polícia mais reativa, é mais presente dentro da comunidade. O comando-geral das polícias militares do Brasil, o comando-geral, o 01 da polícia, ele não tá lá porque a tropa elegeu ele. Não foi a polícia militar que escolheu fulano ser meu comandante-geral. Vamos escolher fulano como comandante da tropa. Não foi. Quem escolhe o comandante-geral é quem, Glauber? Quem escolhe o comandante-geral é quem? O governador ou o secretário. Pronto, então secretário de segurança. Eu sou o governador e você é um coronel de polícia e eu vou colocar você como comandante-geral. O salário de um coronel é 27 mil, o salário de um comandante-geral é quase 70. Eu já tô tornando você refém só pelo valor que eu tô pagando. Concorda comigo? Porque se eu disser que eu não quero a polícia na Zona Sul ou no bairro Nobre, assim dizendo, porque eu falo Zona Sul porque eu tô aqui no Rio. Uhum. Mas se eu disser a você, eu como governador, eu não quero a polícia no bairro Nobre, você vai tirar a polícia de lá, mano. Ou vai dizer assim, ó, faz uma blitz aí, umas fotos pra dizer que tá trabalhando, vamos fazer o mechan. Vamos fingir que trabalha, vamos fingir que estamos oferecendo segurança, tapear o povo. E a gente vai levando na maciota. Irmão, a polícia não tinha que ter interferência política. Mas tem. Por quê? Porque ninguém quer o soldado de guerra, quer um Corrêa botando a arma na cara de um deputado como foi o Roberto Jefferson e ele puxar a arma. Que vai ficar feio, mano. Porque você pode ser quem for, irmão. Quem for. Eu tiver a vontade aqui, perdeu, larga a arma e você meter a mão, irmão. Vai desfigurar, mano.
Vai ficar feio, vai pra pedra. Pode ser quem for. O cara fica vivo, eu vou deixar de ver meus filhos, eu vou deixar de fazer amor com minha mulher, vou deixar de acordar pra dar uma corrida na orla, porque um vagabundo, independente ele de colarinho branco ou não, escolheu puxar uma arma pra mim, vai se machucar, pai. Vai tomar a badogada dele. Então é interessante que a polícia mais reativa esteja sob o controle político, pra gente poder dar as diretrizes do que ela não pode fazer, entendeu? Aí o nego fala, a Polícia Federal é a que combate esse tipo de crime político, porque ela é mais preparada? Não. Não sabe vocês do mundo paisano e todos os estados, quem dá treinamento a todas as polícias é a PM. Você vai o CORE daqui da Polícia Civil no Rio de Janeiro, treina pelo menos na Bahia, assim. O curso Caveira no BOP, atividade de choque, o BOP, gerenciamento de crise, é lá que aprende. Eu não cheguei aqui e conversei com você, Glauber, vamos fazer um roteiro? Isso não aconteceu em nenhuma das 3 vezes que eu tive aqui, nem em nenhum podcast que minha mãe, olhe, observe o que você vai falar. Você viu, eu tava ontem com você, a gente tava almoçando, minha mãe conversando comigo. Ela fala isso, mas eu observo, assim, eu penso assim, o assunto, né? Vai ser o PAD, vai ser mas planejar alguma coisa, ter premeditado alguma coisa, isso não aconteceu. Nem aqui, que seu podcast é o maior do Brasil, seu Deus primeiro lugar, mas se minha voz foi ouvida em tantos celulares, em tantas casas, foi primeiro por Deus, segundo por você. Se eu falasse, o mesmo Correia falasse em casa, botasse uma câmera e falasse o que eu falei aqui, não ia tomar a proporção. Então Deus te usou também. Não tenha dúvida disso. Sacou? Irmão. Vamos lá. Mano, volta. 11.500 pessoas ao vivo? Perfeito. Temos 11.500 pessoas te ouvindo, irmão. E se tem essa quantidade de gente aqui, tu acabou de falar que o canal é grande, que o canal tem condições de fazer com que a tua voz chegue para as pessoas, mas o canal não faz essa audiência todo dia. O canal fez essa audiência uma única vez. Hoje é a segunda vez. É porque essas pessoas querem te ouvir. É porque essas pessoas precisavam de alguém que reacendesse essa chama neles, de esperança, de um país diferente, de um mundo diferente. E aí tu falou várias coisas, irmão, coisas relacionadas a valores, à mudança de comportamento da sociedade, ao uso da pobreza, da ingenuidade do povo, da ignorância no sentido de pouco conhecimento, pouco esclarecimento. E essa é a história do nosso país, irmão. É isso que a gente escuta desde pequeno. Boca fechada não entra mosca, tá cavando a própria cova, o outro que falou se arrebentou, o outro que tentou ser herói se arrebentou. Quando, na verdade, essas pessoas que são tidas como referência para que você não faça aquilo, são os poucos que tiveram coragem de sair da caixa, de assumir a responsabilidade, de carregar o peso sozinho. Então, irmão, todo mundo que assiste a gente aqui veio para ouvir isso, veio para te ver, veio para dizer para você, irmão, tô contigo, tô com você. Você me representa. Então, irmão, a gente não sabe o que vai acontecer com você. Eu gostaria que você estivesse sendo homenageado, exaltado pela polícia. Eu não espero... Eu sei disso. Por que que não? Porque vou falar com você, eu vou lhe interromper. Sim. Eu não sei se ela tá assistindo. Eu evito que minha mãe assista. Minha mãe é uma senhora, tá forte ainda, sempre foi símbolo de muita força pra mim. Acima de Deus, quem tem que ser exaltado é ela. Porque pra mim o maior reconhecimento que eu posso ter é minha mãe ter orgulho de mim, velho. É o maior reconhecimento que eu posso ter. É minha mãe. Eu dei trabalho à minha mãe. Eu dei muito trabalho. É isso. Minha mãe não desistiu de mim. Eu sou uma cópia dela, imperfeita. E o maior reconhecimento é saber que minha mãe não me criou pra ser bandido. Minha mãe não me criou pra tomar cadeia. E eu disse a ela, eu falei a ela, Glauber, sustentando, sabe? Pra não mostrar nenhum tipo de fragilidade. Porque eu lembro da história de minha mãe contando que eu pequenininho pesava 18 quilos, era um garoto bem gordinho, e ela saía andando do Luiz Anselmo até Brotas, praticamente me carregando, passando muita dificuldade financeira. E hoje eu vejo minha mãe aí com a cirurgia de coluna, ela sofre, e eu tenho certeza que se eu perguntasse a ela se ela faria tudo de novo, eu sei que ela faria
Deus, pra mim, colocou minha mãe como representação dele aqui na Terra. Sabe? É a coisa mais próxima que eu vejo de Deus é minha mãe. E não pense que a relação da gente é fácil, porque eu sou teimoso, eu discordo dela. Se eu concordasse com ela, eu não estaria aqui, eu não estaria na polícia. Mas eu sou a cópia de minha mãe. Ela nunca abaixou a cabeça, enfrentou muita coisa por mim. E quando você fala em reconhecimento que eu tenho mais valor, é a minha mãe dizer pra mim, eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho do pai, do homem que você é. Isso pra mim já me basta. É como se Deus estivesse falando pra mim, você tá no caminho certo. Que eu sei que ela, quando toma consciência, ela sente medo. E eu não quero que ela sofra, eu não quero que ela fique preocupada. Eu queria ter condições de dar uma vida à minha mãe que ela merece, que ela batalhou a vida toda. Trabalhou muito. Quando precisou do INSS, ela não teve. Como tantos outros brasileiros. A gente passou uma dificuldade financeira tremenda. Então, eu hoje mandei pra ela o link, porque ela pediu, ela sabia. E eu quero dizer, se minha mãe estiver me assistindo, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Eu não tô preparado pra perder minha mãe. Eu não tenho estrutura. Eu aprendi assim, Glauber, que eu aprendi com minha mãe a ser correto. Foi minha mãe que me ensinou sobre o Deus que eu acredito. Chorar assim, sabendo que tanta gente julga, eu não queria nem chorar. Eu prometi até que eu não queria mais chorar em podcast, que eu ia tentar não chorar, mas eu sou coração. Minha mãe é coração. Eu lembro da gente deitado no tapete de casa assistindo um filme, e era os dois chorando junto, porque a pessoa mais corajosa que eu conheço é minha mãe, e também a mais humana. Eu vi minha mãe ajudar tanta gente. Então, eu não sei se ela tá assistindo, mas ela vai assistir. E é ela que merece essa homenagem. E pra mim, a maior gratificação que eu posso ter é ouvir de minha mãe assim, eu tenho orgulho de você, meu filho. E eu disse a ela, a senhora não vai me visitar no presídio. Pode ficar tranquila. Mas você vai ficar no presídio, não sei. Eu ouço a voz de minha mãe chorando. E eu fico me colocando no lugar dela, lembrando de meu filho pequenininho e crescer. E eu ver passar pelas coisas que minha mãe tá passando comigo. Eu quero dizer pra senhora, mãe, obrigado por ter me cedido a oportunidade de vir do seu útero, de ter enfrentado as coisas que a senhora passou por mim. Eu te amo muito e eu sei que a senhora sabe isso, mas eu queria dizer pra todo mundo ouvir. Eu sou Dona Vanilda, eu sou essa mulher no corpo de homem. É muito gratificante pra mim saber que eu pareço tanto com ela, sabe? Saber que toda a coragem que eu tenho veio dela. E volto a dizer, minha mãe é pra mim a representatividade de Deus na minha vida. Só sou grato a ela pela oportunidade de ser filho dela. Pedir perdão por todas as vezes que eu dei trabalho. Que eu dei muito trabalho à minha mãe, mas ela nunca desistiu de mim. E hoje tô aqui, tendo a oportunidade de ser ouvido. E acho que se ela estivesse no lugar, ela ia falar melhor do que eu, né? Mas a melhor recompensa que eu posso ter é minha mãe dizer, eu tenho orgulho de você. Ela tá longe agora, mas se a gente estivesse junto, a gente ia terminar isso aqui se abraçando e chorando como tantas outras vezes juntos. Foi minha mãe que sempre esteve ao meu lado em todas as dificuldades que eu passei. E eu tenho fé em Deus que um dia eu vou recompensar ela. Se não for aqui, mãe, vai ser na volta de Jesus, a gente subindo junto pro céu. Seus filhos, eu, minha irmã, tá na Austrália agora, me mandando mensagem. Com seus netos. Te amo muito. Mais do que tudo nessa vida. Só isso que eu queria falar pra minha mãe agora. Irmão, cara, o que eu não entendo, cara, é como alguém pode não se emocionar com isso, irmão. E não ver valor num homem que tem uns valores igual o seu, irmão. Que é capaz de chegar aqui e emocionar todo mundo, de fazer todo mundo refletir e pensar a vida. Como que tem alguém nesse momento assistindo, cara, pra te prejudicar? Mas tem, né, irmão? Mas tem. Irmão, você falou, eu peço perdão à minha mãe, eu dei trabalho. Isso mostra que você reconhece que você não é perfeito, que você errou e que você pode errar. E eu tenho certeza, irmão, que você não quer privilégio e você não quer não pagar por erro seu. O que você não quer é covardia. O que nós não queremos é covardia.
O que a gente não quer é que, para que tudo isso se mantenha, para que ninguém tenha ousadia de pensar e falar igual o Correia vai ser demitido, vai ser preso, vai ser destruído, para que ninguém tenha coragem de fazer isso. Então, irmão, eu te perguntei, você tem esperança? As pessoas que estão assistindo a gente é porque elas se sentem tocadas pelas tuas palavras. E elas estão em casa, irmão, passando um filme na cabeça e muitos se identificam com a mesma história. Passa um filme na minha cabeça, Glauber, porque a minha história é muito parecida com a de minha mãe. Todo mundo já sabe porque toda vez que eu vim aqui, eu contei a história de minha mãe, o que ela passou comigo, né? Eu pequenininho, meu pai fugiu comigo e tudo que ela tinha era o filho. Minha mãe nem podia ter filho. Você viu a mensagem que ela mandou aí? Sim. Tava com a cirurgia marcada para fazer a retirada do útero. E tudo que ela pediu a Deus é que Deus desse um filho a ela. Ele não deu só um, ele deu 2. Eu e minha irmã Sara. Sara tá na Austrália, foi lá pra Austrália trabalhar, chegou lá trabalhando de garçonete. Tenho muito orgulho de minha irmã também. Meu sobrinho. Um beijo pra minha irmã. Hoje eu tô emocionado, aí eu vou falando, aí a gente chora mesmo, mas a minha história é muito parecida com minha mãe. Quando minha mãe tinha a minha idade, ela passou por coisas terríveis, assim como eu tô passando agora. E ela tava até conversando isso com minha mulher, né? E eu não tenho, Glauber, como chegar aqui e contar minha história de vida, de luta na corporação, sem enaltecer a pessoa que é a razão disso tudo. Né? Eu disse à minha mãe, eu sei que eu sou pai também, e eu como pai jamais ia querer ver um filho meu e antes de mim, mas eu já disse isso a ela, não tenho estrutura pra perder a senhora não, eu acho que eu vou primeiro, viu? E ela, com o coração apertado, falava pra mim, eu não queria não, filho, mas o que você vive, sua mãe todo dia imagine pra uma mãe. Sua mãe todo dia imagina que isso pode acontecer. Né? Então, é dela que vem minha força, é dela que vem minha coragem, é dela que vem meu orgulho. E é tudo... Eu espero em Deus que ele um dia... Que esse é um mundo de aflição, sabe, Glauber? A gente vai viver lutando, sempre vai haver pessoas injustas. Pessoas que vão estar aí falando que aqui tem um personagem. E isso vai sempre existir, não tem como a gente viver livre disso, não. Mas só a oportunidade agora de eu poder dizer à minha mãe o quanto eu amo ela. Eu sei, eu volto a dizer, se minha mãe fosse polícia igual a mim, se ela tivesse sido policial, ela ia ser pior que eu. A bandidagem ia passar mal. Minha mãe tava com a cirurgia marcada, e quando foi tirar o útero, o médico falou, ó, você vai ser mamãe. A primeira relação dela com meu pai, ela não tava menstruando, e quem é da área de medicina sabe, se você não menstrua, você não ovula, né? Durante o parto, teve sangramento nos primeiros meses, teve que ficar quietinha, e ansiosa, assim, igual a mim. Você já percebeu? Teve que ficar quietinha na cama ali pra... Pô, era o filho dela que ela queria. Mas Deus é tão maravilhoso que não deu 2 ainda. Ela já retirou o útero. Né? Depois minha mãe teve câncer de intestino. E mais uma vez Deus mostrou pra ela, como ele mostra a mim. Eu tô com vocês. Não tenha aflição. O médico, durante o exame de colonoscopia, minha mãe fez a retirada do câncer. E o médico falou só... O câncer era maligno. Depois saiu o resultado da biópsia. Ele cresceu o pólipo, né? Como um cogumelo. Não encostou na parede do intestino e não deu metástase. O médico falou, não tem explicação. E minha mãe disse, ninguém explica a Deus. Depois, a cirurgia de coluna que mudou minha mãe. Ela é ainda uma senhora forte, mas minha mãe defiou muito. Mas ainda continua andando, subindo, descendo aí. Então, eu digo assim, eu olho para minha mãe, eu não tenho como ser diferente, recuar diante de tudo. Eu só queria que minha mãe vivesse aos 100 anos e a gente, se fosse para morrer junto, ou ver Jesus voltar e abraçado a gente subir ao céu, porque tudo que a gente está construindo nesse mundo, a gente não vai levar nada. Lógico que a gente quer aqui nesse mundo uma vida digna, uma vida boa, que eu possa dar para meus filhos uma qualidade de vida, assim como minha mãe com muita luta me deu. Educação, principalmente, valores, porque isso é inegociável. Isso é o que mais dói, essa banda podre. Porque não tenha dúvida que eles estão tentando achar uma coisinha de correr para deturpar a minha imagem. E eu tinha dito aqui em um dos seus episódios que eu disse à minha mãe, se eu for preso, não é porque eu roubei, não é porque eu fiz jogo com vagabundo, é porque eu matei ladrão. E talvez não seja por isso que eu seja preso. Seja porque eu falei que ladrão é ladrão. Então,
Independente se tá com fuzil ou se tá de gravata. De gravata. A presença de pessoas do Rio de Janeiro lá, no Nordeste, é muito comum. Já tive ocorrência... Bota a cara, aperta o cu, que você vê o sotaque é de vocês. É verdade. Irmão. Seus brelo. Né? Eu tive uma ocorrência lá que o rapaz até trocou tiro com a gente. Eu não sei se foi ele, né? Porque tem uma troca de tiro, depois a gente da troca de tiro a gente procura ali, não acha ninguém pra dar o socorro. A gente vai embora, né? A gente procura, às vezes os caras correm baleado, morrem, mas a troca de tiro, irmão, a dinâmica da troca de tiro, você não para e foca no rosto do cara pra dizer, olha... Quem tá trocando tiro com a gente é Kaique. Quando é muito conhecido, a gente já sabe. Onde eu ver o Glauber hoje, eu vou saber quem é você, irmão. Se eu ver de longe, é Glauber ali, né? Mas tem vários bichos ali que você não conhece a cara. Então, eu já tive troca de tiro com sacaninha que depois chegaram 2 mortos no hospital lá e a gente não deu socorro porque não achou. Chegaram depois no hospital morto, né? E depois dessa troca de tiro, um dos caras deixou o celular cair. Aí eu tava no aplicativo de rádio. Quando eu atendi... cara do Rio. E ele falou comigo, né? A Gabriel na escuta. Gabriel era o finado que tinha morrido. Como é que é? Gabriel na escuta, Gabriel na escuta. Aí eu falei, ele, não, o Gabriel já se fudeu. Aí o Gabriel já se fudeu. Aí ele, esses tiro bufa de vocês aí que não mata ninguém, esse tiro desse espeto bufa aí. Eu falei, mas eu tô aqui no QG de vocês, porra. A gente não é puta? Desce aí pra trocar tiro com a gente, porra. Mostrar que você é homem, vem por tudo ou nada aí. Vem pra cima aí, você não é de bancar pra cima de polícia. Aqui tem polícia aqui, enquanto tiver um morador de bem, o Petro tá aqui pra incomodar vocês. O sacana desceu, velho. A troca de tiro que eu tive, o cara botou um retrovisor de caminhão no beco, tentou fazer alcimaça pelo retrovisor de caminhão e dando na gente. E eu com a CT, que o cara tava perguntando aí, que é uma arma que a 15, 20 metros tem uma precisão fantástica. É uma arma que ela é intermitente, ela não é de repetição, né? Pra quem tá em casa, é uma arma que não tem o modo rajado. Até porque a gente não é interessante pro polícia atirar. O tiro de rajado, o tiro do polícia tem compromisso. O tiro do ladrão não tem, né? E aí troquei tiro com ele, acertei no retrovisor, ele saiu correndo. Depois se bateu com outra guarnição lá. Tomou a cartuchada dele e voltou pro Rio. Não sei se voltou na caixa, se voltou... Mas os caras... a gente trocava mensagem assim com os caras direto, né? E os caras do Rio falavam que ia pra Bahia, que o Peto lá só mata ladrãozinho pé de chinelo. O Peto, como eles chamam. Tô esclarecendo pra você, criminoso do estado do Rio de Janeiro. Não. É Peto, pelotão de emprego tático operacional. E assim, se bater com o meu Petinho, vai se machucar. Os caras já sabem. Os caras da Bahia é barril. Arrondece pro Atlântico, irmão? Sim. Tome. Vocês estão vindo de lá pra cá achando que aqui vai... Não, pô, aqui tem polícia. E essa diferença aí, cara, desse confronto, né? Tu falou que tem os linguajar, né? Lá no Rio, os caras ficam, ô Coazu, vai morrer, Coazu, Pompeu, e tal, nessa gíria do carioca. E o baiano? Você tá ali incursionando, tem carioca e tem baiano, mas inimigo igual, né? Não, aqui na Bahia... Mas como é que é o linguajar? Aqui na Bahia ele não chama a gente de Coazu porque a gente usa marrom, né? Sim, claro. Aqui eles chamam a gente de puta. As putas aí, as putas. As putas do Estado, os pau-mandados do Estado, é assim que eles chamam a gente. Pois é. É os caras que o Estado quebra, amassa, não valoriza e mesmo assim vem aqui pra poder mostrar que tem segurança. Eles mesmos chamam a gente de puta. E aí eu tava, alguns serviços atrás aí, tava abrigadinho, né? E aí tinha uma guarnição em cima, no morro, e eu tava embaixo. Abrigadinho assim, tava eu e Dembélé. Você vê como é aquela questão que eu falei com você de o cara convive com o traficante ali. O cara desce de moto, não me viu abrigado, eu do lado dele, e o cara não me viu. Ele chegou assim e falou pro pessoal, pega a visão, as putas tá lá em cima, viu? Aí a menina falou pra ele, aí do seu lado também. Quando ele olhou pra mim, eu falei, quem é as putas? Sou eu, senhor. Isso é da moto, abordagem policial. Aí eu falei com ele, disse a ele, de maneira muito carinhosa, qual é a sua intenção em avisar que a gente tá aqui? Qual é o seu intuito? Não, senhor, não avisei não, pô. Eu vi você avisando que as putas... Ele viu os colegas lá em cima, mas não sabia que cá embaixo a gente também tava. E aí falou, as putas tá lá em cima, lá, velho. Pega a visão aí que as putas tá aí, viu? É os caras do Petro, da 4030. Falou assim mesmo. E aí eu tava atrás do carro. Quando ele foi passar pelo carro, perdeu. E liga a moto, desce da moto, bate a mão na cabeça. Aí ele se assustou. Eu falei, um aviso seu desse aí, coloca um vagabundo em condição de dar um disparo em mim e me tirar minha vida. Você tá defendendo. Não, senhor, eu quero fazer concurso pra polícia.
Eu falei, eu te espero ansiosamente aqui dentro. Pô, Eu não sou ladrão não, senhor, não sou ladrão não. Você tá descendo e avisando que a gente tá colocando os caras em condição de estar esperando a gente vir pra ser recebido a bala, pô. E era um cara que você via, Glauber, realmente não era envolvido. Mas é o que eu digo a você, quando a gente fala dos 2.000 homens, tem muito mais de gente que não é envolvida, mas tá vendo o traficante ali todo dia. Aí quer dar uma de camarada do traficante, do criminoso. Ó, as putas tá vindo aí, viu? e falando mesmo linguajar. Não, a gente às vezes, durante a abordagem, a gente aborda, se envolve, e aí ele mesmo fala, não se envolvo não, se eu quiser, olhe meu celular, pode olhar meu celular, olhe minhas conversas, eu não me envolvo não. Eu falei, não, rapaz, a gente não tem o direito de olhar seu celular, é reservado a você, é sua intimidade. Não, senhor, pode olhar meu celular que o senhor vai ver que eu não me envolvo. E a gente abre o celular lá, e aí eu coloco lá, na pesquisa do WhatsApp em cima, algumas palavrinhas-chave que a gente já sabe que os caras do monitoramento usam, como você falou aí. As putas, a tampa e a panela, é o raio, é a massa, é o barro. Aí eu olho assim pro cara assim, depois que eu achei tudo ali, eu digo, ó, eu peguei seu celular porque você ofereceu, obrigado, pode ir embora. Olha lá, realmente você não se envolve não. Mas ali eu vi tudo, quem é envolvido, pô. O cara tá em grupo ali avisando que a polícia tá passando. Então combater o crime dessa forma, a gente já não tem muita ajuda, né? Então eu digo ao cidadão de bem, não se meta não, pô. Eu falo sempre, às vezes eu tô na favela incursionando, aí passo na frente de uma casa, de uma zona conflagrada, que a gente sabe que tem muito tiro, e eu falo ao morador que às vezes tá ali na porta, eu entendo que o morador de comunidade, ele tem direito a se divertir, ele tem direito ao lazer, mas a senhora, o senhor entende que aqui toda hora tem troca de tiro. Toda hora tem troca de tiro. Vale a pena correr esse risco com seu filho? Fique em casa. Deixa a polícia fazer o trabalho dela. Final de semana, vai pra uma prainha, passear, tirar um lazer. Mas infelizmente é a realidade daqui que a gente não queria. A gente não queria que fosse assim. Não foi a gente que procurou. Né? Então a gente precisa, às vezes, que o cidadão de bem... Era o meu sonho, né? Todo mundo saísse assim, deixasse só eles aí. Em uma noite só, sombria, escura... de uma sexta-feira 13, a gente se batesse aí, fosse por tudo ou nada pra acabar essa porra de uma vez, mas não tem como. O que tem do lado de lá é muito forte, pô. Como eu falei a você, só o tempo todo atando a mão da gente, né? E por vezes a gente tem uma ocorrência assim com os caras do Rio lá, velho, com os caras ali que tá ali vivendo, a gente vê que uma ou 2 semanas atrás aí, né, eu abordei um cara, e aí quando eu abordei que eu olhei ele me pediu pra olhar o celular. Que eles sempre... Eu não peço celular de ninguém porque é errado, né? Eu pedir o celular. Então eles que oferecem. Não, o senhor pode olhar aí o celular, eu não me envolvo, não. Eu dou olhar DDD 21. Então a gente tiver esse link. Eu não sei, hoje o governo do Rio é do partido do antigo presidente, né? Bolsonaro. É PL. Então tem fortalecido muito o trabalho da polícia lá. Eu acho que tem... Então, os caras tá vindo pra Bahia achando que... Não sei se tem essa relação. Não, cara. porque veio pra cá, a partir da Bahia, o PT tá botando quebrando a maçã, não tá botando pra lascar. Eu acho que não tem essa relação, não. A gente tá lá no Rio, a gente sabe que tá ruim. Talvez não tenha tido tanto barulho, talvez a polícia não esteja atuando tanto, e aí por isso não tem tanto confronto, entendeu? A grande verdade é o seguinte, que um lado é um grande negócio, né, cara? Então o Comando Vermelho já dominou, tem as guerras dele lá, tá em guerra também com a milícia, tomando... Tá ganhando espaço da milícia, né? E... tá indo pra Bahia pra ganhar na Bahia, entendeu? E tá indo pra outros estados, tá no Acre, até fora do país, tá hein? no Ceará, em Fortaleza, tá nas fronteiras. A história do Comando Vermelho, a gente sabe bem então, como começou, né? Eles vão avançando, entendeu? E é isso. Mas o que eu queria pegar contigo é o seguinte, é essa dinâmica, né? Sem querer enaltecer os caras, é porque eu acho... A dinâmica que você fala dos caras trocando tiro com a gente. Isso. Os caras têm conduta de patrulha, irmão. Isso que eu ia te falar. Eu tô pensando em falar ao mesmo tempo. Eu ia dizer o seguinte, eles são mais experientes, mas às vezes não, porque morre rápido também. Mas aí, cara, a diferença desse cara que veio do Rio, que tá no Comando Vermelho, pro cara que era ali da região... Eu vou falar um ponto que eu falo sempre. A Catiara na Valéria... tem um poderio bélico, aparentemente, muito maior do que o do Nordeste. Porque a dinâmica de confronto lá é outra. O diferencial do Nordeste está na disposição que dos é caras. Característico do Comando Vermelho no Rio. Os caras, até a morte. Do Carioca. Entendeu? E assim, já troquei tiro com os caras lá, os caras mantendo conduta de patrulha mesmo. Um bancando, o outro fazendo beco, vai passando. Os caras se evoluem. Assim como a polícia tem que se evoluir, os caras também estão evoluindo, pô.
Os caras bancam mesmo, né? A diferença do Nordeste é essa, é a disposição dos caras. A gente já teve situação de troca de tiro lá, de você ver a ousadia dos caras e a gente trocar tiro aqui, a situação acabar. Inclusive, mandar um abraço até para Dar Cruz. Teve um auto de resistência dos caras que foi assim, de um outro grupo, de uma outra guarnição do Petro lá. Já tinha trocado tiro aqui, né? Tinha cessado, o sacana esperou a poeira baixar, voltou para emboscar a guarnição. Pelas costas. Inclusive, eu vivi uma situação dessa que da Cruz também tava, no Japão. A gente lá em cima na Chapada, a gente trocou tiro, os caras correram, sandália havaiana no chão, deram tiro. E aí, quando veio o tiro, a gente primeiro briga, tem condição de tiro, a gente dá. Eu só corro pra cima de bala quando eu vejo que o cara tá atirando. A doido que eu falei, pô, tá, não tá batendo. Mas às vezes até esse tiro é o que mata o polícia. Pois é. Né? Mas aí, abrigado, a gente já tinha cessado a situação de troca, irmão. Daqui a pouco eu tô vendo o maluco vindo assim mesmo. Aí o lugar escuro, não tinha iluminação pública legal. Aí eu, porra, qual foi ali? Tava eu, Tchoff, da Cruz, Orlando. Eu não tive nem tempo de falar com os polícias. A gente fez uma rodinha da gente assim e tava conversando sobre o que fazer. Pô, os caras tá correndo aqui toda vez que a gente tá entrando. O que é que a gente vai fazer? Vamos bolar uma situação aqui pra que a gente possa conseguir apresentar esses caras à justiça, né? E nessa que a gente tá conversando aqui, os caras tinham acabado de pinotar, eu tô só vendo sacana vindo assim. Então tinha linha de fogo aqui, 2 polícias aqui, irmão. Só deu tempo de eu pegar a CT e levantar e dar. Polícia até... Que fogo vai correr. Depois os caras, pô, irmão, se você não fizesse isso, a gente tava morto. Aí o cara, eu acho que ainda a pessoa, será que correu, atirou em fantasma? Foi algum espírito, alguma entidade que ele ia aí? Não, mas depois quando a gente chegou lá, os caras deram tiro, estojo no chão, sandália no chão. Os caras, pô, irmão, os caras voltou, pô. Sabendo que a gente tava aqui, tipo assim, por vezes a gente vê o normal é eles evitarem o confronto. Mas sempre tem uns gaiatos, Manga, Jucimar, Trovão, Kaique. E os caras vai e vem. E é nessa exposição deles que eles podem balear a gente e podem morrer. Também. É na hora que eles botam a cara pra fora da gaiola que eles tomam também. Que fica um pouquinho mais gaiato, vem oriçado de lá pra cá achando que vai comer o polícia, a gente também come ele assim. É nessa exposição, né? Sim. Mas auto de resistência no Nordeste de Amaralina não é fácil. Não é fácil. Hoje, o Petro, a Rondesp Atlântico também. Eu tive uma ocorrência dentro do Areal, que eu tinha chegado por serviço, a gente estava numa operação, Força Total, e a operação começava às 2 horas, e eu cheguei às 2 horas no quartel, só que eu já vim de casa fardado, né? Vim de carro, vidro fumê, vim de casa fardado. E aí quando eu cheguei lá, os caras já estavam se arrumando para descer, porque já tinha uma ocorrência, tinha uma informação no Areal de vários homens armados. E eu não deu tempo de eu ir na sala de e-mails. Para quem não sabe, sala de e-mails no quartel onde a gente carguei o armamento. Eu pego uma arma longa, né, que normalmente o Petro todo opera de arma longa. Então eu tava com minha pistola, né, e 2 carregadores, 40 munições. E a gente desceu no Areal. Nesse tiro eu troquei tiro com o tal de... Foi bem meu, foi o finado Jucimar, que morreu agora aí, né? Um dos caras mais perigosos, um dos cabeças mais caras do CV, foi morto no Buracão. Choque, pelo batalhão de choque, que representou bem a polícia aí. Esse cara, ele tá envolvido... Não sei se você soube o caso dos vigilantes que foram mortos lá no Itaigara, que é do lado do Nordeste. Porra, eu vi, irmão. Mataram um vigilante, o outro foi baleado e ainda tomaram as armas dos caras. Eu vi, esse vídeo rodou o Brasil na época. Quem matou foi ele, Jucimar. Tem um ano já quase isso, né? Quem matou foi ele, Jucimar. E aí mostra a cena, né? Eu vi isso em reportagem, o cara saindo do carro, o vigilante, porra, bancando atrás do poste, aí o cara passa, né? E ainda mata o vigilante e ainda pega a arma e vai embora, né? Exatamente, ainda ganhou uma arma pro crime, né? É. Mas o vigilante foi resistência. Foi, irmão. porra. O cara bancou com um revólver, com um tambor com 6 munições, e ele de pistola, né? E o cara bancou. E esse Jucimar, ele, inclusive, num outro podcast que eu fui, no Pod Tchaca, né? Um abraço para meu irmão Tchaca Tchaca, aí o cara que me deu a oportunidade e me deu essa notoriedade. Devo muito a ele, é meu irmão, minha família, aí também. E durante o Pod Tchaca, esse Jucimar até me ameaçou, pô. Disse que ia me matar fardado. Vai morrer fardado, já dei muito tiro na 4030, que é a viatura da gente, do Petro. 4030 e a 4022, né? Jucimar... Oh, não conseguiu matar o índio. Correia tá aqui e ele tá lá, né? Que sirva de exemplo para outros que tentam se propagar indo para cima do polícia,
que vocês podem até bancar com polícia. Mas o Estado não. Se o Estado tiver, manter esse foco aí, logo, logo, eles vão arregar ou vai para outro lugar, né, irmão? Ou vai todo mundo cair no colo do capeta. Tem que ser o lema do Estado de Goiás aí, cara. Ou muda de profissão ou muda de Estado. Exatamente. Porque aqui não vai se criar. E nesse dia, irmão, eu tava com a pistola, 2 carregadores, aí eu falei com os caras, irmão, vou descer. Os caras, não, rapaz, termine, vai pegar sua longa que a gente vai lá atender a sua ocorrência. Eu falei, não, pô, peraí, eu vou, pô. Aí rola um puta aqui, pariu, rola uma situação lá e eu não tô, minha consciência vai pesar. Porra, colega bancou, foi baleado, tomou alguma coisa e eu não tava, pô. Não, eu vou, peraí que eu vou. E aí desci com os caras, nesse dia eu me bati com o Jussimal, foi o tal do Benê, tava com um fuzil, pô, uma AK-47. E a gente desceu, eu consegui tomar ângulo aqui e vi os caras. Eu falei com o comandante, com o Orlandão, irmão, fuzil, os caras tá armado ali. Orlando, segura, porque a gente não tem condição de bancar, deixa os colegas chegar. Porque o colega vinha outras viaturas por outras entradas, né, que davam acesso ao areal. E nessa de segura, ele fez assim, ó. Aí me viu, a pontinha da minha cabeça, a farda marrom. Aí quando ele viu, pai, que ele tentou levantar o fuzil, foi a minha pistolinha batendo dentro, pai. E tome. Só viu o ferrolho abrindo, tirei um carregador e tome outro, e tome. Ele correu pra dentro do beco da mangueira, passou. Ele tomou, foi baleado. Não morreu, que depois ainda matou o vigilante e matou todos os outros aí. Passou o fuzil na bandoleira pra outro. O bicho saiu, pai. E nisso que eu comecei a atirar nele, Glauber, eu progredi. Então eu saí do abrigo que eu tava e fui. Porque eu vi que eu tava na constância. Eu falei, você não vai atirar em mim, irmão. Ele tentou levantar, mas só que eu tava chovendo nele. E alvejei ele, né? Então, quando ele passou na bandoleira pro outro, que o outro abriu, eu tava todo exposto. O cara deu uma chuva de fuzil. Então, botou no modo fui, aí... O meu abrigo foi um passeio desse aqui. Eu me joguei no chão e me abriguei no passeio. E eu, porra, só escondi a cabecinha, que de pequena minha cabeça não tem nada, parece uma bola de beisebol. Botei de lado assim, tentando dar uma de Matrix, com esse mesquinho aqui. E ele não acertou. Né? Quando eu vi que acabou o carregador, eu levantei e tome de novo. Sacana correu, conseguiu evadir, né? Nesse dia, chegou 2 bonecos já mortos lá no HGE e a comunidade que socorreu, porque a gente não viu. E quando chegou lá no HGE, foi tiro deles mesmo. Acho que na agonia um atirou no outro. Porque quando a gente... Auto de resistência, a gente vai até o final. A gente apresenta e dá socorro. Né? O cara normalmente até auxílio médico ele pede lá dentro da favela mesmo. O médico vai lá dentro, o enfermeiro vai lá dentro fazer sutura. Né? Só quando o caso é mais grave que não tem jeito que os caras saem e se expõem. Né? Porque eles têm medo, né, de se expor, sair da favela. Não é só por causa do polícia não. É porque chega o informe até nas facções rivais. Ó, fulano tá no hospital aí. E quando o cara sai do hospital, a facção rival passa aí. Como aconteceu até com um tal de Manga, que foi envolvido até na morte do policial Gleidson do Choque, né? Manga foi assim, ele foi baleado pro hospital, a facção rival do BDM pegou ele na frente do hospital, tirou da SAMU e executou. Então, eles, se puderem, eles se tratam ali dentro do hospital mesmo. Esse Manga ele tinha sido baleado numa ocorrência com a polícia. Aí chegou no hospital. Só que ficou lá dentro da comunidade, a polícia não conseguiu chegar nele. Ele evadiu. Nesse dia teve até uma R de Pablo, né? Tava com a 380 na mão. Né? E esse Pablo quem era? Era um dos caras envolvidos. Era soldado. Não era cabeça a cara não, mas era aquele soldado que fazia frente. Mas esse Manga era? O Manga já tinha um histórico já pesadinho, né? O Manga já tava fazendo carreira. Mas a facção rival... Passou o rodo em Manga. Aí veio a informação, os caras foram lá no hospital. Foram lá no hospital. Quebrar ele. Foram lá no hospital. Porque até dentro do tráfico mesmo, o cara que tá abaixo na hierarquia deles cobiça o cargo de quem tá acima. Então entre ele mesmo rola covardia, né? Vai ver alguém que tava galgando o espaço que Manga tinha no tráfico, né? E aí... Ó, a Manga tá aí no hospital aí, aí tiraram ele da SAMU e passaram o pau em Manga. E isso acontece muito. Então, assim, quando eles podem, a gente já pegou várias vezes lá, lugar com maca, com soro. Os caras fazem lá dentro mesmo o curativozinho. Quando não tem jeito, que precisa de sangue ou alguma coisa hemorrágica, eles saem. Né? Mas eles têm esse medo, né? Não é nem da polícia, é medo da facção rival, porque é um momento que eles não tem como sair de bonde fazendo segurança até o hospital, porque vai confrontar com a polícia. Então vai sozinho. Vai na moita, não fala a ninguém, mas a informação chega pra facção rival, os caras
Pois é, irmão. E o polícia ele vai agir dentro da legalidade. Né? A gente só age dentro da Então, legalidade. assim, o cara tá lá no hospital, ele vai preso. Não, ele iria ser preso, né? Mas no caso dele, eles chegam assim, foi baleado numa ocorrência policial, o cara chega no hospital e não fala, eu fui baleado numa ocorrência policial porque eu tava trocando tiro com a polícia. Ele fala, fui assaltado, fui vítima de assalto. Aí tomei um tiro, né? E é assim, pô. Não, eu digo o seguinte, né? Tu falou, ele não tem nem medo da polícia, ele tem medo do rival. Porque o rival, a regra é outra, né? A lei é outra. Então os caras vão para executar mesmo. Lá no Nordeste eles têm medo do rival, mas a terrível 40-30, Sim. eles não se expõem muito não, pô. É aquele, normalmente a gente tem confronto armado, tem aquelas trocas de tiro mais intensas, é um bancando aqui para o outro recolher o material, né? Que às vezes tá com droga, arma, dinheiro ali, eles estão recolhendo para poder ganhar o pinote. Fala, mano, volta. Inclusive, eu achei aqui uma reportagem que fala dessa situação do Manga, né? Descrevendo que ele foi retirado do SAMU e executado num sábado à noite. O relato aqui do noticiário é que chegaram 2 homens numa moto, tiraram ele da ambulância e deram vários tiros. Aí fala que o bandido era conhecido como Manga e estava envolvido na morte do soldado Gleidson. O PM foi morto no mês de maio, isso foi em junho, né? Foi recente, eu lembro que a gente estava aqui num podcast. Julho. Isso. E foi Dia quando 1º de aconteceu. julho. Manga era nascido e criado no Nordeste de Amaralina e suspeito de vários homicídios em Salvador. Eu tenho foto Então dele com fuzil. Era criado mesmo, né? Era já criado. Tem imagem aí nessa reportagem? Se tiver, Tem sim. vai jogar aqui? Preparar aqui Ou já. joga a própria reportagem aqui e vai passando. Mas deixa eu falar com o Correia aqui, é o seguinte. Quando tu falou, né, cara, no início ali do nosso papo... É a carinha do menino inocente. Essa carinha ele tá fazendo a cara de bom moço, mas eu tenho uma Pois foto dele com um fuzil cara. na mão, com M4 na mão. Porra, olha a Lojuca aí. A Lojuca vai ter que pagar a moeda pro canal aqui, ó. Porra, mais uma propaganda aí, ó. Hein? Mas esse homem não dorme não, pô. Toda ocorrência policial, Marcelo Castro tá lá. Né, cara? Ontem ele tava aqui e tava Já fazendo tava- reportagem aí também. Infelizmente no enterro do colega. Olha só, irmão. Isso aí é um menino, é um jovem, né? Quando bota essa fotinha assim. Tá vendo né, cara? o dedo dele ali? Pra o juiz de sofá é só um dedo de paz e amor. Paz e amor. Não, é CV. Duas letrinhas, comando vermelho. E aqui, ó, a pistola. É o codre da pistola ali. Bonequinho aí. Mas aí quando vem na mídia, pô, né, que não tem muito compromisso com a segurança pública e que é só... Não, queriam botar na conta do polícia essa Não, morte. olha só, se você corta ali no braço dele ali, ó, primeiro que aquele codre ali ninguém vai ver. Você vê porque tu manja, tu é o cara especialista aí, tu tá na rua o tempo todo, tu é polícia. Mas o brasileiro ali que não é polícia não vai ver. Não, ainda olha, com essa carinha dele aí... Com essa carinha dele, com esse Pô, dedinho velho, aqui, uma criança, um menino... É igual o filho de um monte de gente, Tinha um futuro pô. pela frente E o olhar é leve, né, mano? Mas quando ele tá Leve. aterrorizando alguém no 5-7, Não, não a é foto esse dele, olhar, a não, foto pô. dele que eu acho que eu não tenho mais no celular, na foto dele com o M4, se você mostrar a foto, você vai achar que era outra pessoa. Mano, volta que vai colocar outra aí. Olha só, irmão. E aí, tu tava se referindo ao cara que matou os vigilantes, né? Sim. Tu E ele trou- tava também? Ele e Jucimar. Tava junto. Tava na ocorrência do vigilante. E aí, no início da nossa conversa, tu falou, cara, porra, o polícia quando mata, ele tá salvando. Porque aquele cara ali que trocou com a polícia e foi neutralizado, quando ele sobrevive ou quando a polícia não consegue pegar, ele vai matar vários outros lá na Exatamente. frente. Esse caso é um exemplo perfeito disso. Uma semana antes dos vigilantes morrer, eu tive uma ocorrência que foi um auto de resistência meu também, com um sacaninha, um tal de Rubinho, também era envolvido lá. E eu achei até que era a Jucimar que tava com ele, mas não, era o tal do Malhado, que uma hora depois revelou pra mim, mas foi uma semana antes. E eu fiquei preocupado porque eu falei, pô, me bati com o Jucimar, não consegui neutralizar ele, agora os vigilantes estão mortos. Aí eu trouxe até esse peso pra mim, eu falei, porra, velho. Mas não foi o caso não, foram outras pessoas. Mas a realidade é essa aí que você falou, irmão. A gente salva a vida, às vezes, tendo que tirar a vida de um cara desse, tirar ele de circulação. Mas não é por opção nossa, não é por escolha nossa, é por escolha dele. E como foi você ver a reportagem da morte do vigilante, sabendo que você tinha trocado tiro com ele de pistola e de AK-47? A gente, o Peto todo já trocou tiro com o Jucimar, né? Eu acho que todo mundo, quando morre um pai de família, irmão, um cidadão de bem, eu me coloco no lugar, eu sei a dor que a família passa, eu sofri
a consequência da violência urbana dentro da minha família, né? E me surpreende algumas políticas públicas. E hoje a gente vê dizer que esse crescimento de armamento no Brasil é por causa do governo do antigo presidente que legalizou as armas pros CACs. Eu nunca peguei, viu, velho? Arma de CAC na mão de traficante. A gente vê a política pública que vem falando aí da descriminalização da maconha, mas mesmo com a descriminalização da maconha, o acesso à droga ainda continua sendo através do tráfico, né? Então a gente vem com uma política pública aí que proíbe a Polícia Rodoviária Federal de estar incursionando em favela, e aí a polícia número 1 do mundo em apreensão é a nossa Polícia Rodoviária Federal. Isso tá aí para todo mundo, quem quiser pesquisar, ver, né? Aí vem a questão da câmera nos coletes. Eu queria que o pessoal que está em casa juntasse esse quebra-cabeça todo e me diga qual é o resultado dessa equação. Se realmente é uma maior efetividade policial ou se só vai enfraquecer a polícia e fortalecer o crime. Que é isso que o povo precisa acordar. Inclusive, o morador de comunidade que quando vai votar, ele esquece que aquele voto dele... Quem mais sofre é o povo de comunidade mesmo, pô. Quem mais sofre é o povo de comunidade. E aí quando acordar, às vezes já tá tarde. A corda já partiu, porque a corda sempre parte pro lado mais fraco. É a polícia e o povo da comunidade que mais sofre com o crescimento do crime. Entendeu? Então, as pessoas que estão... O Senado, a Câmara, os deputados... Hoje o Brasil, a gente vive, como eu estava falando ontem, lá no nosso podcast, é uma engrenagem. A gente, para falar de violência, a gente vai ter que falar de educação. A gente, para falar de violência, a gente vai ter que falar de saúde. A gente, para falar de violência, a gente vai ter que falar de cultura. Não é só violência, o tráfico de droga aumentou e a violência... É uma engrenagem, pô, que só vem enfraquecendo um lado e fortalecendo o outro, né? Eu vou citar aqui o caso de Gabriel Monteiro, no Rio de Janeiro, que foi um vereador que caminhou muito para cima do sistema. Jogaram uma casca de banana e ele errou. Ele teve relações sexuais com a de menor. Todo mundo sabe que foi com consentimento, mas era menor de idade. Ele errou, mas era um cara que foi para cima para combater, né? E quem condenou ele, se condenou se dizendo que está preocupado com a pedofilia, está preocupado com estupro. Mas hoje nas escolas, esses mesmos que estão preocupados com pedofilia, estão querendo lançar cartilha para criança de 5, 6 anos entender sobre sexualidade, que não é tema de criança. Então o pessoal que está em casa, sempre a minha guerra, trazer conhecimento para que a gente tenha que trocar menos tiro, porra. Trazer conhecimento para que a gente trocar menos tiro. Se o povo entender, cara, você tá vendo aí, como falou, Manga, Jucimar. Esse ano a Rondesp mandou também pro Quinto dos Infernos, Leandro P., que era um dos cabeça-cara lá do Nordeste, né? Então, aí, ó, essa foto é, porra, sacanha. Cara, esse menino é bom, pô. O menino é bom pra... Ele foi buscar a foto. Rapaz... Ó a carinha do menino e ó a carinha do menino. Aqui já tá mais cobra criada, né? Vai com Deus, Trembara, MG. Nós tá boladão. Nós tá boladão. Trem bala, MG, Manga. Isso aí, infelizmente, caiu na mão do próprio crime, né?